Olá pessoal, tudo bem? Vamos com mais um vídeo. Faz um tempo que eu venho prometendo fazer um vídeo sobre o Walt Whitman. Bom, vai dar mais que um vídeo, eu acredito que esse seja o primeiro de 3 vídeos que eu farei aí ao longo da semana. E eu quero começar então falando um pouco da biografia do Walt Whitman. Quero apresentar aqui alguns livros que eu tenho, né? Esse aqui, o Folhas de Relva, é uma edição bem interessante da Iluminuras, uma edição bilíngue, tá? Pós-fácil do Rodrigo Garcia Lopes, pós-fácil, tradução, as notas, né? E é uma edição, na verdade, da primeira edição de Folhas de Relva, né? Tiveram 9 edições, né? Foram 9 edições enquanto o Walt Whitman estava vivo, né? Cada vez que ele reeditava o livro, ele acrescentava mais e mais poemas, então foi aumentando o volume da Folhas de Relva, e esse livro então seria a primeira versão, né? A primeira edição do Folhas de Relva. Acho que são 12 poemas na primeira edição, e claro que abrindo aí com Songs of Myself, né? Canção de Mim Mesmo, que é talvez um poema mais conhecido, está entre os mais conhecidos do Walt Whitman. Então eu quero primeiramente, como eu sempre faço, falando um pouco do autor, né? Na biografia, então, para a gente entender o contexto histórico, né? Saber aí sobre as partes mais importantes, né, da biografia do autor, até para a gente compreender melhor a obra dele, né, de cada um deles, né. O Walt Whitman, ele foi um poeta, ele foi ensaísta e jornalista norte-americano, foi considerado uma das vozes mais importantes da literatura dos Estados Unidos, e ele foi um pioneiro do verso livre. 3 grandes poetas que inauguraram, vamos dizer assim, a modernidade, né? Além de Walt Whitman, Emily Dickinson e o Arthur Rimbaud. O Walt Whitman, a obra mais importante dele é Leaves of Grass, que é esse que eu mostrei, né? Tem um outro aqui, essa é a versão integral. Acho que são todos os poemas da Martine Claret. Não é bilíngue, né? Como esse outro aqui. Aliás, eu tenho uma outra versão, uma outra tradução também, mas eu acho que só do Songs of Myself. Eu vou mostrar de uma próxima vez, num próximo vídeo. Eu quero estar mostrando eles e trazendo mais detalhes de cada edição. Então, a obra mais importante do Walt Whitman é Leaves of Grass, né? Folhas de Relva, que é uma celebração da vida, uma celebração do amor, da natureza, né? Refletindo a essência de sua filosofia de vida e também de arte. Então, nascido como Walter Whitman Jr., né? Nasceu em 31 de maio de 1819 no vilarejo de West Hills, em Long Island, no estado de Nova York. Ele nasceu de uma família modesta, né? Com uma condição econômica muito modesta, com raízes holandesas, tanto holandesas quanto inglesas, né? Seu pai, Walter Whitman, era um carpinteiro e fazendeiro, e sua mãe, a Louise van Velsor, era de origem holandesa. Ela era venerada pelo Walt Whitman, né? Ela era uma mãe muito conciliadora, né? Ela que era
o esteio, né, a conciliadora da família. O Walt Whitman foi o segundo de 9 irmãos, né, numa família que enfrentou muitas dificuldades financeiras ao longo de toda a vida, né? Aos 4 anos, a família se mudou para o Brooklyn, né? Então, ainda na infância, o Walt Whitman foi morar no Brooklyn com a família. E ele era um menino de temperamento muito agradável, ele era uma criança sensível, né? E com uma certa tendência à preguiça também. Mas era muito forte, né? Ele sempre teve uma boa saúde. O Walt Whitman, ele nunca teve problemas assim com doença, com uma coisa de fragilidade, não. Ele sempre teve uma saúde forte. E ele nunca foi muito chegado dos irmãos, né? Ele se dava melhor com as irmãs e com o irmão Jeff, né? Além de gostar do seu irmão George, que acabaria lutando na Guerra Civil. Então, o Walt Whitman, ele tinha facilidade em fazer amizade nas ruas, ele gostava, né, de andar pelas ruas, de estar com gente simples, né, desde pescadores, cocheiros, pastores, agricultores, né, todo tipo de gente, né, de trabalhador, de pessoas assim que ele encontrava nas ruas, né, ele sempre parava para conversar com todo mundo. E vivendo assim num ambiente que, de um lado, era a cidade, né, em pleno desenvolvimento, e também, do outro lado, uma área mais de natureza, de verde, né? Tinha também o mar, as excursões que ele fazia, né, pelos bosques, né, da ilha, as andanças pelo bairro, todos esses ambientes estavam muito presentes nas suas memórias afetivas. Em 1825, não havia mais do que 170 mil habitantes em Nova York, né? No Brooklyn havia em torno de 11 mil. Então tinha muitas fazendas e matas, né, em ambas as cidades. E o Walt conviveu tanto na cidade quanto nas zonas rurais, né, nas regiões mais afastadas, de mata, mais em contato com a natureza. E em ambos os cenários estão muito presentes e acabam convergindo, né, em sua poesia. Uma outra memória afetiva eram as travessias mágicas de ferry boat, né, até Manhattan, o contato com a multidão, o burburinho interminável da cidade, né? E outros eventos que também marcariam profundamente o poeta eram os sermões do rebelde quaker Elias Hicks, pregando sobre a veneração a Deus, né, e sobre fazer desse mundo o melhor lugar para se viver, né, com sua performance tempestuosa. Esse Elias, né, o Elias Hicks, ele acabava chamando muita atenção do Walt Whitman, né, impressionando muito o Walt Whitman, que na época tinha 10 anos de idade, além de outros religiosos da época em que o Walt Whitman tinha um contato, né, conhecia. Então, isso também sempre muito presente essas pregações, né, desses religiosos. E um outro momento inesquecível que fez parte da infância do Walt Whitman foi o dia da independência de 1825, quando o poeta, ainda menino, né, ele foi levantado pelo general Lafayette, o herói da Revolução Americana,
que acabou erguendo o pequeno Walt no meio da multidão durante as comemorações, né? E isso também marcou a infância do Walt Whitman. Ele foi educado, né, sob os princípios e valores dos Quakers, né, que inclui a busca pela paz, a simplicidade e a igualdade, além da crença na presença divina em todos os humanos, né? Então, trata-se de uma comunidade religiosa cristã de base protestante, que estava muito presente na época, né, os Quakers. E o Walt Whitman, então, ele começou a trabalhar como office boy. Depois ele tornou-se aprendiz de tipógrafo, né, isso aos 12 anos, e isso moldou o seu futuro literário também, tá? Mesmo cursando aí apenas alguns anos de escola, ele fez só aquele estudo básico, primário, né? Ao todo não durou mais que 6 anos de estudo básico, né, na escola. E mesmo assim ele chegou a dar aulas depois, né? Já um jovem adulto. Ele foi professor de escola primária, além de ser colaborador de revistas e jornais também. Então, ao longo de sua vida, ele editou jornais, ele publicou, né, também um romance, foi o primeiro romance que ele publicou, o primeiro livro, Franklin Evans, antes dele se dedicar à poesia, né, antes de surgir, então, Leaves of Grass, né, que foi publicado pela primeira vez em 1855, foi a primeira edição de Leaves of Grass. Então, o Walt Whitman, ele veio de uma família problemática. O pai, além da tendência que ele tinha ao alcoolismo, né, o pai também tinha crises de depressão, tinha um temperamento muito difícil e, para piorar, ele era um fiasco nos negócios, né? Tudo que ele metia a mão para fazer não dava certo, então sempre estava perdendo dinheiro. A mãe, ela vivia enferma, tá? Sempre muito enferma. E entre os irmãos teve o Jesse, que acabou herdando muito do temperamento do pai, né? O Jesse, ele se tornou muito violento, ele teve sífilis e viveu os últimos dias da sua vida no manicômio, né? Depois da morte, né, a sua mulher acabou virando prostituta e se tornou um problema para o resto da família também, né? Então esse é o irmão Jesse, teve essa vida trágica. Então teve o irmão Andrew, em que ele também se tornou alcoólatra, e ele vivia desempregado, né, sem trabalho. Ele era muito vaidoso, ele não se conformava com a pobreza, né? E outro irmão, o Edward, o mais novo, né, ele tinha um retardo mental, né? Ele tinha um problema mental, um atraso. A irmã Hannah, ela era hipocondríaca e a condição dela veio a piorar, né, depois de um casamento difícil com um pintor que era neurótico e que também morreu em um asilo psiquiátrico, né? Então restaram aí os irmãos Mary e George e Jeff, que viviam aí dentro de uma normalidade, né, comparando com os demais, eram os mais normais, assim. O George, o irmão mais bem sucedido, nunca se interessou pela carreira literária do irmão. Ele chegou a dizer o seguinte, abre aspas, vi o livro, mas não o li, não pensei que valesse a pena lê-lo. Nossa mãe pensou o mesmo, declarou muito tempo depois. O Walt Whitman, ele foi
obrigado a ser o responsável por toda a família, com exceção do George, né? Que ele logo cedo ele se tornou independente, aí foi buscar sua vida, sua carreira, mas o resto ficou por conta do Walt Whitman, né? Principalmente com a morte do pai em 1855. Então o Walt Whitman que tinha que, né, cuidar da mãe, sempre doente, os irmãos, ele que tinha que meio que tomar conta da família, desde muito jovem, né? E todo esse ambiente familiar, caótico, pode ser em parte a causa pela preocupação excessiva do poeta com a saúde de maneira geral, né? Além de ser um tema recorrente em textos e editoriais que ele escreveria mais tarde. E a sua novela Franklin Evans é de 1842, que acaba abordando o alcoolismo, né, como tema principal. Mesmo o Walt Whitman sendo um bebedor assim, eventual, né, ele nunca chegou a ser um alcoólatra, mas ele teve as fases, né, de boemia e nessas fases ele acabava excedendo um pouco, mas nada assim fora do normal, né? Ele nunca veio a se tornar um alcoólatra. E então, para buscar uma vida melhor, com boas perspectivas, a família se muda para o Brooklyn, que já era uma cidade barulhenta, né, movimentada, com banqueiros, vendedores e pequenos negociantes, além de pescadores, trabalhadores irlandeses, né, os imigrantes irlandeses, e os negros que já estavam libertos, né, nessa época. E o Brooklyn dessa época era um lugar assim cheio de muita estalagem, cortiços, né, estábulos, né, e também destilarias. Então havia sérios problemas sanitários, né, na cidade, havendo aí lixo jogado pela rua, né, causando inclusive epidemias, né, por conta desse acúmulo de lixo. Não havia iluminação noturna, não havia calçadas, não havia nem bombeiros nem policiais. E foi nessa vida que o pai de Walt Whitman se estabeleceu como carpinteiro. E mais tarde ele foi se envolver com o ramo imobiliário, né? Então, com isso, as mudanças eram constantes. Então, a família chegou a mudar inúmeras vezes, né? Até por conta de trabalho, né? O trabalho do pai. Mas a situação era sempre precária, tá? Por ter uma situação difícil, pouco tinha a oferecer aos filhos, né? O Walt só conseguiu uma educação básica que durou aí esses 6 anos. Era uma escola pública distrital onde ele estudou, né? Para criança de famílias pobres, né? Além do aprendizado de aritmética, geografia, caligrafia, vocabulário e ditado, havia também a leitura rotineira da Bíblia na versão do Rei James, né, que acabou também influenciando muito a poesia de Walt Whitman, como a gente vai ver lá na frente. Eu não sei se nesse vídeo, mas no próximo vídeo vamos falar mais sobre essas influências e como isso aparece na sua obra. Tá? Então Walt Whitman teve que abandonar os estudos aos 11 anos para começar a trabalhar, né? Então ele ingressou no trabalho como office boy aos 11 anos para um advogado do Brooklyn. É engraçado que, pensando agora, eu percebi que o seguinte, eu também comecei a trabalhar com 11 anos como office boy e para um advogado. Foi o meu primeiro trabalho também na cidade de Itatiba, né? Eu morava lá. Bom, então
Já no primeiro emprego, o Walt Whitman ele continuou a sua educação na escola das ruas, né? A escola da vida, né? Que o poeta foi tirar todo o seu aprendizado. Ele aprendeu muito sobre redação e composição com o advogado, o Sr. James B. Clarke, além de ganhar dele o acesso à biblioteca no Brooklyn, que, segundo as palavras do poeta, foi, abre aspas, o principal evento em minha vida naquela época, fecha aspas. As histórias de Mil e Uma Noites, Robinson Crusoe, os livros de Walter Scott alimentavam a sua imaginação, né? Era o que ele começou a ler já desde a infância. E ele trabalhou durante um ano em seu primeiro emprego, trabalhou também para um médico, mas foi aos 13 anos que ele se tornou aprendiz de tipógrafo, né, do editor do jornal de Long Island Patriot, né, o Samuel Clements. E a partir de então, o Walt Whitman ele começou a participar cada vez mais, pelas próximas décadas, de toda a agitação do ambiente jornalístico. Ele não saiu mais desse ambiente. E Nova York, nessa época, Nova York era o epicentro do jornalismo americano, e foi na gráfica do jornal que ele aprendeu de fato sobre gramática, pontuação, sobre a composição de frases, e ele reforçou a sua autoeducação. O Walt Whitman ele tem muito disso, né, de ser um autodidata, né? E o Samuel Clements, né, o seu patrão, o incentivou muito com a sua escrita, dando espaço para ele publicar no jornal algumas histórias infantis. Então, já nessa época, o Walt Whitman começou a escrever, né, começou a ganhar algum espaço no jornal onde ele trabalhava. Ele também trabalhou em outros jornais, trabalhou no Long Island Star, e com a convivência nas redações, ele testemunhou debates muito fervorosos, muito acirrados sobre política, e foi por esse período que o Walt Whitman sofreu influência de Andrew Jackson, né, que foi um dos fundadores do Partido Democrático e 7º presidente dos Estados Unidos, isso em 1824. Quando trabalhava como tipógrafo, o Walt Whitman passou então a morar sozinho desde os 14 anos, residindo em pensões baratas no Brooklyn, né? Sua vida foi já desde então assim solitária, né? Se considerarmos que o poeta teve poucos amigos íntimos, né? Ainda que gostasse de viver entre o povo, né? A grande parte das amizades eram com homens, e isso não justificava de modo algum, nem mesmo sugeria a sua homossexualidade, até porque naquela época era normal essa camaradagem, essa intimidade entre meninos e jovens, né? Então, o Walt era um adolescente forte, ele é de grande porte, né? Olhos azuis, intensos e muita sensibilidade. E apesar de toda esse contato com as pessoas, né, seja no meio jornalístico, seja nas ruas, né, todo esse contato com as pessoas que ele tinha, o seu círculo de amizades íntimas era muito pequeno. E ainda sobre as amizades, o Walt era conhecido por seu amor e camaradagem, que acabam transparecendo nos seus poemas, né? Então ele valorizava muito o companheirismo e acreditava na igualdade e na democracia, que também são temas recorrentes em sua obra. Embora não haja registros específicos de amizades individuais em sua biografia, é evidente que ele cultivava relações próximas com seus leitores e com a comunidade literária em geral, né? E o que ele mais gostava era isso, era se misturar no meio do povo, nas ruas,
entre as classes sociais, né? Ele não tinha nenhum tipo de preconceito, nada. Ele falava com todo tipo de gente sem problema algum, gostava de estar no meio de seja qualquer classe social, raça, qualquer tipo de trabalhador, né? Sempre flanando, né? Sem destino, né? Sem destino certo entre o Brooklyn, Manhattan, né? E, aliás, o grande personagem da obra magna de Walt é o coletivo, são as pessoas, não é o indivíduo, né? Você não vai encontrar um indivíduo como personagem central na obra de Walt Whitman, mas o povo, né? As pessoas, o coletivo, né? É como se a ideia da democracia permeasse a partir então da sua obra, porque é uma obra do coletivo, falando do coletivo, né? O coletivo como personagem principal. E os seus passeios incluíam os pântanos, as praias, né? A região de Long Beach, onde ele podia ter esse contato mais próximo com a natureza, e nessas ocasiões ele gostava de levar sempre algum livro por companhia, né? Nessa época ele estava lendo poetas e dramaturgos gregos, né? Além de Shakespeare. Chegou a ler Dante, A Sombra de uma Árvore. A Odisseia ele leu em uma gruta marinha, além de recitar poemas para os pássaros e as ondas do mar, que, aliás, o mar era uma obsessão de Walt Whitman, né? O Walt ele tinha paixão pelo mar, né? E as leituras de Walt eram em inglês, porque era o único idioma que ele dominava, né? Então eu achei interessante também, lembrei agora, né? Ele lendo poema para os pássaros, né? Como São Francisco de Assis costumava fazer as suas pregações, as suas conversas, né? com os animais, com a natureza. O poema Tinha um Menino no Caminho é um poema que aparece logo na primeira edição de Folhas de Relva, traz à memória esses passeios, né? Em meio à natureza e o seu sentimento de se fundir com os elementos da natureza, né? Se fundir com o mar, o vento, a terra, o verde da relva, né? Das árvores, os animais, assim como esse menino também se metamorfoseava no velho bêbado, na professora, nos garotos briguentos, nas garotas arrumadas, e se metamorfoseava assim, na cidade e no campo. Então era um menino assim, que estava presente em tudo, tudo estava presente nele. E então aos 17 anos ele seguia sua carreira já de jornalista e gráfico, mas ocorreu um evento trágico que mudou os rumos do jovem Walt Whitman. Foi um incêndio que ocorreu no bairro onde se encontravam os jornais e as gráficas de Nova York. Então era um bairro onde se reunia todos os jornais, todas as gráficas concentradas naquele lugar. Houve um incêndio que acabou destruindo muita coisa ali, né? O Star, né, o jornal onde o Walt trabalhava, foi destruído, e para piorar a situação, o país, né, estava enfrentando uma crise econômica muito grande, né? Então tudo acabou corroborando para que ele ficasse desempregado, né? Então era o ano de 1836 e ele estava desempregado, né? Ele volta para a casa da família em Hampstead, e entre ajudar nos trabalhos da fazenda, ele preferiu dar aulas, né, como professor primário, iniciando o seu trabalho então em junho, né, em uma escola de Norwich.
E ele trabalhou como professor durante 5 anos em várias escolas rurais de Long Island, né? E as condições do ensino público naquela época eram as piores possíveis, né? Os professores trabalhavam muito, eram mal remunerados, as salas sempre apinhadas de alunos de diferentes idades, que acabava não permitindo uma boa educação, né? E o Walt, ele não seguia os métodos tradicionais. Ele não usava o castigo, né? Ele não castigava nenhum aluno, ele não usava de palmatória, nada disso. E ele incentivava os alunos a pensarem por si, acreditando que o verdadeiro ensino estava fora da sala de aula. Claro que temos que considerar a própria história do Walt Whitman como aluno, né? Então isso veio a ter influência depois como professor ensinando, né? Com essas ideias também do aprendizado fora da sala de aula. E foi nessa época que o Walt ele se voltou para a política de forma muito ativa. Ele se tornou um militante do Partido Democrata, que foi recém-inaugurado, fazendo campanha, inclusive, né, para o partido, né, para os seus candidatos, apoiando o Andrew Jackson, né? E a sua carreira de professor então foi interrompida em 1838. Então foi então que o Walt Whitman inaugurou o Long Islander, o seu jornal, né, o próprio jornal, ao mesmo tempo que ele editava também um outro diário lá em Nova York. E ele escrevia o jornal inteiro, ele fazia toda a parte de anúncios, toda a parte publicitária, a parte editorial, né? Além de ser ele o responsável pela impressão, né? E a distribuição do jornal pelo bairro, né? Ele pegava o cavalo, enchia lá de jornal assim nas bolsas e saía pelo bairro, né, de Huntington para distribuir esses jornais, né? Era um trabalho assim sobre-humano, né, que durou aí um ano no máximo, né? É um trabalho muito duro, assim, muito cansativo, né? Então ele acabou, depois desse um ano intenso de trabalho, ele voltou a dar aulas por falta de opções melhores, né? Pelo menos não se cansava tanto, apesar de ser um trabalho frustrante também como professor. E foi a partir de 1840 que as primeiras ideias sobre escrever um livro começaram a alimentar a sua imaginação. Então, nos próximos anos, chegou a escrever ficção e a publicá-los em vários jornais, inclusive em alguns bem importantes. Morte na Sala de Aula foi a sua primeira história publicada. Um título curioso aí, pela experiência como professor. Vai saber, né? O Walt Whitman, então, com 22 anos, jovem ainda, né? Começando a vida adulta, ele deixa de lecionar nas escolas rurais e retorna para a cidade. Há alguns biógrafos que, talvez para justificar a sua homossexualidade, argumentam que ele foi obrigado a sair do vilarejo por causa de um envolvimento sexual, né, com um aluno. Já outros biógrafos não acreditam nessa versão, alegando ser apenas uma lenda esse caso com um aluno, tá? Ao que tudo indica, o mais provável é que o Walt já não aguentava mais o ambiente de trabalho, né, medíocre, paupérrimo, e isso estava deixando ele depressivo, ele estava bebendo demais, né? E como
parecia não ter futuro ali naquele local, né, como professor, ele acabou então saindo fora. E o que confessa, ele confessa isso em uma carta da mesma época, dizendo o seguinte, abre aspas: estou cheio de me desgastar polegada a polegada e de desperdiçar a porção mais bela da minha curta vida aqui nesta toca de ursos, neste abandono de toda a criação de Deus. Fecha aspas. Então ele tem aí um tom de desabafo nessa carta, né? Um desabafo, uma certa revolta. E então provavelmente seja por isso mesmo, né? O cansaço, ficou de saco cheio e resolveu largar a escola de vez, né? O trabalho como professor. Aí ele volta para Nova York, ele volta para uma vida assim boêmia, né? Entre teatros, bares, né? Ópera. Então ele começou a fase boêmia dele. Ele passou a se sustentar trabalhando como repórter, tipógrafo, editor, escritor e, quando possível, fazia tudo isso ao mesmo tempo. E assim como seu pai, ele também estava bebendo muito. Bom, como eu disse, ele entrou nessa fase boêmia da vida, então ele acabou bebendo um pouco mais da conta nessa fase, né? Ironicamente, o Walt entrou em um movimento em favor da moderação dos apetites, né? Em especial o grande mal da sociedade, que era então o abuso de álcool. Ele engajou no movimento chamado temperança, mas foi assim uma coisa breve, veio e passou rápido também. E o editor Park Benjamin, em 1842, pediu que o Walt escrevesse, e foi então que ele estreou na literatura como uma novela, né? Uma novela dramática, sensacionalista, né? Que eram características que agradavam os leitores daquela época, né? Com o título de Franklin Evans, que então foi a sua primeira grande história, a sua primeira novela, né? Que o título completo é Franklin Evans or the Inebriate, né? Que conta a história de um garoto sulista e suas aventuras e desventuras na cidade grande, e ele acaba se tornando um alcoólatra e se envolve em uma grande tragédia. E foi o livro assim de maior sucesso de vendas na vida de Walt Whitman, né? Ou seja, isso jamais voltaria a acontecer com ele vivo, né? O livro vendeu na época aí 20 mil exemplares. Então, para a época, foi muito sucesso o livro, né? E depois de ter trabalhado nos principais jornais de Nova York, o sucesso com a sua estreia na literatura, o Walt já era conhecido e respeitado como jornalista. Ele escrevia sobre tudo, além de fazer resenhas literárias, e nessa época autores importantes foram publicados. Edgar Allan Poe, Emerson, o Herman Melville, Tennyson, esses são só alguns nomes. Em 1842, o Walt teve uma experiência que o acompanharia por toda a vida. Ele assistiu uma palestra de Emerson intitulada O Poeta, em que se viu diante de uma aula sobre poética e transcendentalismo. A impressão causada foi tamanha que o Walt Whitman escreveu um artigo para o jornal Aurora, onde ele trabalhava nessa ocasião. Porém, a sua visão transcendentalista só se firmaria em 1855. E então, para o Ralph Waldo Emerson, inspirado em Immanuel Kant, o transcendentalismo é um esforço de introspecção metódica para se chegar além do eu superficial ao eu profundo, que é o espírito universal comum a toda a espécie humana. Então, a partir daí, o Walt Whitman ele passou a ser muito influenciado pelo Ralph Emerson. E ele
assistiu então essa aula, né, sobre poética, e ele ficou encantado, e isso veio a influenciar a sua obra lá na frente, né, As Folhas de Helva. Essa também foi uma época, a época dandy do Walt Whitman, né? Segundo o relato de um amigo, de um colega dele, do jornal, né? O colega chegou a dizer que o Walt, abre aspas, era alto e gracioso na aparência e possuía olhos bem marcantes e gentis e uma fisionomia contente de quem está feliz. Ele costumava usar sobretudo e chapéu alto, carregava uma pequena bengala e a lapela de seu casaco quase sempre ornamentada com uma abotoadura. Fecha aspas. Então, esse testemunho desse colega dele mostra aí um Walt Whitman dandy, né, bem vestido, com aquela vestimenta assim, de artista, de poeta da época, de dandy mesmo, né, de boêmio, bem à la Baudelaire, enfim. E então ele estava sempre vestido de preto, como era de costume, né, dos homens da época, sempre andando pela cidade, conversando com todo tipo de pessoa. Ele era apaixonado pela vida noturna da Broadway, vivia entre os teatros, os cafés, né? E ele acabou se tornando um tipo de especialista de ópera, né, devido à sua paixão pelo gênero. Ele amava Verdi, Bizet, Grieg, e o poema Faces é um exemplo dos personagens que ele tinha contado durante as suas caminhadas, né? Então esse poema Faces, né, no original Faces, que também já foi traduzido como Rostos, acaba mostrando essa característica, né, de personagens que ele tinha contato. O Walt era homossexual, mas não era assumido, e também não há nada comprovando que ele teve relações com mulheres, seja lá em qualquer momento da sua vida, né? Segundo as suas biografias. Então ele nunca teve nenhum relacionamento afetivo, sexual com mulheres, mas mesmo como homossexual ele era muito discreto, ele não era assumido, né? E agora é preciso levar também em conta o contexto cultural da época, né, em que as categorias como homo e bissexual não eram categorias claras, né? O Walt apenas em edições posteriores de Folhas de Helva é que publicaria poemas declaradamente homossexuais, ainda que a temática possa ser encontrada já na primeira edição da obra, né? De maneira um pouco mais discreta, em certa medida, vamos dizer assim. E entre 1843 e 1844 ocorreram então grandes acontecimentos, né? Foi a partir do ano de 43 que começou a corrida para conquistar o Oeste. Então, multidões migrando para a Califórnia, para Oregon. Foi a época dos grandes pioneiros, né? Dos homens e mulheres que enfrentaram todo tipo de perigo, né? Além do cansaço, da fome, para buscar melhores oportunidades de vida. Em 1844, o candidato democrata James Polk venceu a presidência, insuflando ainda mais o expansionismo americano por novas terras. Também nesse ano, Edgar Allan Poe publicou Filosofia da Composição, que fez parte das leituras de Walt Whitman. Então foi uma década de atos libertários e reformistas, com a primeira convenção pelo direito das mulheres,
publicou Desobediência Civil, ocorreu a morte de Edgar Allan Poe e os debates abolicionistas também estavam bem inflamados nessa época, tá? Walt, ele chegou a criticar o radicalismo dos abolicionistas e o ódio que eles tinham contra a União, né? Então, por essa época, a sua defesa da abolição dos escravos era um tanto limitada, né? Somente com o tempo e com a sua consciência racial, houve assim, uma espécie de amadurecimento de sua consciência racial do que realmente a escravidão representava. Mas no início ele era contra a escravidão, mas ele não era um radical, ele tinha certas reservas, né? Foi então em 18 de março de 46 que ele publicou um artigo que atacava as leis escravagistas que permitiam a importação de escravos do Brasil. E nesse mesmo ano, em 1846, teve o início da guerra contra o México. O Walt, ele era nacionalista, né, e democrata. Então ele apoiou a guerra, da mesma forma que ele era favorável à ideologia expansionista, né, do chamado Destino Manifesto, né? Então, sobre a América estar destinada pelas mãos da providência, né, da providência divina, a se espalhar pelas Américas e pelo mundo. Daí o otimismo do poeta ao ver os Estados Unidos crescendo e se expandindo cada vez mais de leste a oeste. Em 1948, Walt Whitman já era editor-chefe do Eagle, o principal jornal de Brooklyn, e somente a sua breve experiência no sul, em New Orleans, foi onde ele teve um contato muito mais próximo com a questão da escravidão, né? Foi lá que ele viu os leilões de escravos, né, em New Orleans, e que a sua posição abolicionista se tornou então mais firme, né? Amadureceu a partir dessa experiência no sul. E sua nova posição culminou na perda do seu emprego no jornal quando, em maio de 1848, após uma discussão inflamada, ele jogou o editor escada abaixo. Então, depois desse acontecido, né, ele foi convidado a trabalhar no jornal The Crescent de New Orleans. E ele partiu então em viagem, uma viagem longa e perigosa, e foi pela primeira vez que ele conheceu de perto a vastidão e a beleza da vida selvagem daquelas regiões. O seu irmão Jeff o acompanhou para trabalhar no mesmo jornal como office boy. E embora o trabalho no The Crescent tenha durado apenas 3 meses, foi o suficiente para o Walt se apaixonar por New Orleans e todo o seu multiculturalismo, né? Toda a sua agitação, apesar das diferenças sociais gritantes. A movimentação pela cidade também era devido à chegada e partida, né, de homens que estavam indo para a guerra lutar contra o México. Então eram homens vindo, provavelmente feridos, né, que tiveram que deixar a batalha, o campo de batalha, e ao mesmo tempo homens que estavam partindo para o México para a guerra. E com a saída do jornal, né, já que ficou lá 3 meses, saiu também por conta de desentendimento com os editores e também por conta da saúde frágil do seu irmão, além da saudade de casa. Então Walt Whitman resolveu retornar. E de volta ao Brooklyn, o Walt retorna à velha rotina, né?
Só que dessa vez mudou a sua maneira de se vestir, já não se vestia mais como um dandy, mas de forma rústica, né? Como um trabalhador, né? E a década de 1850 foi um período atribulado na história americana, envolvendo inúmeras questões políticas e sociais, desde o debate do solo livre, a desunião crescente da nação envolvendo o sul escravagista e o norte industrial. Em Nova York crescia a corrupção política, a miséria e a superpopulação, a violência das gangues pelo controle de território, sem contar o conflito racial que aumentava entre os nativos protestantes e os imigrantes irlandeses que desembarcavam em Nova York fugindo da fome que assolava a Irlanda nessa época, né? E, por exemplo, apenas no ano de 1841, né, por volta aí de 1 milhão de imigrantes irlandeses chegou à cidade de Nova York. Então era muita gente, né? Muito imigrante irlandês, pelo problema da fome que a Irlanda estava passando, e que esses imigrantes então vieram para os Estados Unidos, desembarcando em Nova York. E então estava assim a situação de Nova York caótica, né? Uma série de problemas sociais e políticos. E o Walt Whitman, com 30 anos de idade, desempregado por aqueles dias, ele acabou mergulhando de cabeça na política como um verdadeiro militante, né? Porém, esses foram os anos em que ele também mais sofreu com as desilusões ideológicas. Bom, pessoal, o vídeo ficou um pouco longo demais do que eu esperava, mas ainda eu vou dar continuação, provavelmente então com mais 2 vídeos sobre o Walt Whitman, finalizando a parte biográfica, para a gente cair dentro da obra Folhas de Relva, né? Leaves of Grass, para a gente falar mais sobre a obra em si, sobre os poemas. Mas provavelmente então haverá um vídeo só para finalizar essa parte biográfica, até para contextualizar também a obra, né? E aí a gente finalizar então provavelmente com o 3º vídeo, tá? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, faça o seu comentário, tudo isso para ajudar o canal, né? Para ajudar na divulgação do canal também, do trabalho. E aí a gente vai então até o próximo vídeo, na segunda parte de Walt Whitman. Muito obrigado e até mais.